Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler só um versículo, para não dizer que a gente não leu nada, né? Malaquias 3, e nós vamos ler apenas o verso de número 6, tá certo? Malaquias 3, e o verso é somente o 6. E o demais a gente vai discorrendo. Amém? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Glória a Jesus. O meu pastor já orou, mas eu gosto também de entrar em oração. Então, vamos orar mais um pouco. Senhor, meu Deus e Pai, graças já te dou, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede essa noite. Nos ajuda, faz-nos, Senhor, dignos de estarmos diante da Tua gloriosa presença. Meu Senhor da glória, abençoa os meus irmãos que aqui já estão, e eu peço pela anuência do Teu Espírito que possa nos iluminar essa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que me é dada e aos pastores que me deram essa oportunidade, né? Hoje eu estava pensativo sobre isso e fiquei bem feliz porque eu observei que eu sou o único que não sou do ministério e recebi uma oportunidade. E isso me deixou bem alegre. E nessa feita gostaria também de parabenizar a liderança da igreja por esse estudo tão maravilhoso e tão atual. Tantas pessoas, por onde eu passo eu comento sobre esse estudo, e as pessoas, logo no livro de Malaquias, um profeta que ninguém nunca ouve falar, e o pastor Joab teve essa iniciativa de ir num profeta que poucos falam, mas que o seu livro é tão atual quanto o jornal de hoje. E nós vamos ver um pouco mais disso, e na outra semana um pouco mais, e posteriormente um pouco mais, até se findar, e no final você vai concluir que o nosso culto, em muitas vezes, não está tão diferente, não. Tá certo? Amém? Então, eu confesso que eu fiquei bem assustado quando eu vi o pastor Joab no primeiro dia. Aí fiquei curioso, vim no segundo dia, vi a moça, a irmã Gessiane, né? Aí me espantei. Aí depois vi a pastora, aí quase que eu entrei em desespero. Meu Deus do céu. Quanta honra de estar entre os grandes. Mas o Deus que fala e vai falar essa noite também. Amém? Quantos creem assim? Pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus. Por que cultuar a Deus se o mal existe? Os ímpios prosperam e os justos sofrem. Eu achei um tema bem difícil e ao mesmo instante complexo. Mas nós vamos, pedindo a graça de Deus, discorrer dele esta noite, tá certo? Deus, na sua eternidade, cria o homem. E cria o homem com qual intuito? O intuito único de adorá-lo. Diga adorá-lo. Me ajude essa noite. Eu não vou deixar você dormir, tá certo? Diga adorá-lo. Ai, meu Deus, já estava nervoso. Aí agora eu vejo as feras vêm para minha frente, aí eu fico mais nervoso. A palavra seria proskuneio. Seria a transliteração da palavra adorar do grego para o português. Então Deus cria o homem com o intuito de adorá-lo. Coloca o homem no jardim, dá uma ordem para que o homem não comesse de uma determinada árvore. Este, por sua vez, desobedece e come
devido à árvore que não lhe era permitido, e assim entra e começa a história do pecado. Entra e começa a história de um mal aqui na terra. Nós não vamos entrar nos pormenores, porque, como eu disse, é um assunto complexo. Mas, quando o mundo foi criado, o mal já existia. Isso vai ser cenas dos próximos capítulos. O homem agora é expulso do jardim. Mas o homem ainda tinha um intuito no coração. E Deus vinha de várias formas, fazendo ou tentando reaproximar o homem de si, através de um culto agradável. Aparece agora no cenário Abel e Caim. Diga Abel. Diga Caim. Pronto. Cada um foi fazer o seu culto da sua maneira. A Bíblia vai nos dizer que Deus aceitou o culto, a oferta de Abel, e não aceitou ou rejeitou o culto e a oferta de Caim. E aí inicia-se agora a inveja e a perseguição, ao ponto que Caim agora mata o seu irmão. A história vai se passando. Nasce Sete, de Sete nasce Enos, e a Bíblia diz que agora iriam se continuar adorando a Deus. Os tempos vão se passando, até que nós chegamos agora em Noé. Deus chama Noé, dá uma ordem para Noé, para que Noé pregasse o arrependimento para aquele povo, porque a corrupção era tão grande que cheirava mal ao nariz do Senhor. E chama um povo ao arrependimento. O povo, como todos nós somos sabedores, não se arrepende. Vamos parafrasear, porque o tempo não me ajuda. E aí vem o dilúvio. Após o dilúvio, estão agora 4 famílias. Noé, a esposa, Sem, Cã, Jafé e as suas devidas esposas. E dali Deus dá uma ordem para que povoasse a terra, para que se multiplicassem. E mais uma vez entra a corrupção e a degradação da humanidade. E Deus chega ao ponto de dizer: eu me arrependo de ter criado o homem. E os tempos vão se passando. Chegamos agora em Abraão. E agora em Abraão, Deus chama este e dá-lhe uma ordem. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É bem verdade que se fosse eu ou você, nós questionaríamos: mas Senhor, aqui está tão cômodo, sair daqui para um lugar que eu não sei nem aonde é, ouvindo uma voz que eu não sei nem de quem é. Mas Abraão obedece e sai da sua terra, da sua parentela. A Bíblia nos diz que Abraão prospera. Deus faz uma promessa a Abraão, que a sua semente seria tão numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia. E de Abraão nasce Isaque. De Isaque nasce Jacó. De Jacó nasce as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, um deles se chamava José, o moço dos sonhos. Irmãos, mas o estudo é sobre Malaquias. Relaxa que nós vamos chegar lá. José agora, mais uma vez, é fustigado pelos seus irmãos. Mais uma vez, a corrupção toma conta de um povo, toma conta de uma família, ao ponto de esses irmãos intentarem contra a vida de seu irmão mais novo, José, e tentam matá-lo. Depois, vendem ele para alguns mercadores. José agora vai para o Egito. José se torna o segundo depois de Faraó.
A Bíblia nos diz que todo o país vai passar por uma grande fome. E para nós nos adiantarmos, as crianças estão me ajudando, 7 anos. Igreja que tem escola bíblica é outra coisa, meu irmão. Então, a Bíblia nos diz, para nós adiantarmos, que diante dessa fome, Jacó e mais 70 almas agora vão para o Egito. E o que me chama a atenção é quando José está falando com seus irmãos e diz: o mal que vocês intentaram para mim se tornou em bem. Porque por causa disso é que Deus está conservando a nossa geração. Muitas das vezes nós não entendemos os males que nos rodeiam e nos cercam. Nós não entendemos as coisas que têm acontecido e nos acometido de várias formas. Mas, meu querido, entenda uma coisa. Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que Deus faz, Ele já está a alguns passos na nossa frente. Tudo que aconteceu comigo e com você até o dia de hoje, tem uma resposta de Deus. José morre. Agora, a Bíblia nos diz que começa a reinar um outro faraó, que não conhecia José. E agora, mais uma vez, o povo vai ser fustigado. O povo vai ser castigado e escravizado. Mas o povo clama a Deus. E eu acho lindo quando Deus chama Moisés e diz: eu ouvi o clamor do povo. 430 anos clamando. E às vezes a gente está com 6 meses de oração e a oração não foi respondida e a gente já está fazendo biquinho. Estou com raiva. 430 anos de chicote. 430 anos de escravidão. De fustigamento. E o povo clamando. Entenda. Você pode estar clamando hoje, pode estar clamando amanhã, e talvez diga: Deus não me ouve, mas Deus te ouve. Talvez ainda não te respondeu. E por que não respondeu? Porque muitas das vezes nós não estamos prontos para a resposta de Deus. E agora Deus levanta Moisés para ser um libertador do povo. Moisés tira o povo do Egito com um braço forte. Como todos somos sabedores, o mar abre, o povo passa. Que coisa linda, que coisa gloriosa ver uma manifestação do poder de Deus, entre inúmeras outras. Porque se nós fôssemos falar das 10 pragas, somos sabedores que só atingiu os egípcios. Eu acho interessante a praga dos piolhos. Se os egípcios eram careca, onde é que ficavam esses piolhos? Né? Mas vamos para frente. Passou o mar vermelho. Diga, passou o mar vermelho? Lá vem murmuração. Depois de ver todos os feitos, ver as grandezas de Deus, ver tudo que Deus tinha operado, ver depois de 430 anos de chicote, Deus liberta um povo, Deus faz um prodígio miraculoso de abrir um mar e o povo passar a pé seco para o outro lado. E quando chega do outro lado, se fosse eu, ai Jesus, eu me ajoelhava e ia adorar a Deus, eu queria fazer um culto de ação de graça, eu ia querer louvar o nome desse Senhor pelo grande livramento, mas a Bíblia nos diz que quando chega do outro lado, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo chega agora nas águas de Mara. Quando chega lá, em vez de entender que era uma providência de Deus, começa a reclamar. Começa a se maldizer. Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito, para morrermos lá, porque lá pelo menos tinha água, lá pelo menos tinha carne, que eu nunca vi essa carne no Egito. E a Bíblia não diz dessa carne, né? Talvez eles estivessem tendo alucinações. O povo começa a murmurar, e a Bíblia vai nos dizer, para nós nos adiantarmos, que a gente está ainda longe,
40 anos se passaram. E o povo em círculo. Você sabe por quê? Pergunte por quê. Porque quem murmura vai sempre ficar andando em círculo, não vai para canto nenhum. Vai sempre ficar rodando e não vai sair do canto. E o povo murmurou, murmurou, murmurou. E todos aqueles caíram pelo deserto. Salvo o caso de Josué e Caleb. E agora, a Bíblia nos diz que Moisés também morre. E Deus chama Josué, um jovem que tinha se acompanhado de Moisés, estava sempre do lado do seu líder. E fica a dica para os jovens desta geração: se acompanhe perto da sua liderança, de alguém que lhe instrua de alguma forma, de alguém que tem alguma coisa para repassar para você, para o seu crescimento. Josué agora tem a missão de conduzir um povo. E eu entendo o medo de Josué, pastor Josafá. Depois de ver todo aquele povo murmurando, esse agora não ia ser diferente. Ia murmurar também. Murmuraram tanto que Moisés foi impedido de entrar na terra. Entrou um pouquinho mais na frente, né? Isso é uma outra história. Não naquele momento. E agora Josué ia introduzir aquele povo na terra prometida. Josué começa a ouvir as murmurações. Quando chega na beira do rio Jordão, talvez o povo já começa a murmurar, quando vê que o rio não abriu de imediato. Talvez já começam a dizer: bem que eu avisei, vai ser igual como com o outro. Porque a murmuração é inerente da raça humana. E nós vamos já entrar nesse tópico. Então percebam que Josué introduz o povo, mas Josué também morre. E quando Josué morre, entra na transição do período dos juízes. E depois do livro de Gênesis, do terceiro capítulo, que é o capítulo que narra a queda, o livro dos juízes é um dos livros mais tristes e tenebrosos, porque o pecado escorria pelas calçadas como se fosse água derramada. O povo cada vez mais ia se degradando, a idolatria ia aumentando, o povo ia se prostituindo a outros deuses e cada vez mais ia se afundando num lamaçal. Mas mais uma vez, o povo clama a Deus. Você já clamou a Deus hoje? Mais uma vez, o povo clama a Deus e a Bíblia nos diz que Deus agora vai levantar juízes. Levanta 12 juízes. E o livro de Juízes, eu acho ele interessantíssimo. Por quê? Porque todas as vezes que o povo clamava, Deus estava pronto a responder o povo de uma forma positiva. Mas todas as vezes que o juiz morria, o povo se esquecia quem era Deus. Se esquecia de todos os feitos de Deus e voltava para suas práticas pecaminosas. Voltava de novo, retrocedia de novo a estaca zero. E aí ia para a chibata de novo. Deus mais uma vez pesava a mão no povo, e mais uma vez esse povo clamava a Deus, e Deus mais uma vez ia se mostrando longânimo para com aquele povo, e levantava um outro juiz, e o outro juiz morria. Quando esse outro juiz morria, mais uma vez o povo retrocedia, e ia para a peia de novo. Será que conosco não tem sido diferente, irmãos? Será que às vezes nós não entendemos porque estamos passando por algumas circunstâncias da nossa vida, mas nós também não fazemos um autoexame? Será que o meu culto agrada a Deus? Será que eu não venho porque eu tenho que vir para o pastor me ver? Será que não é pelo fato de eu ter um cargo eclesiástico e eu preciso estar na igreja? Ou será que eu tenho que adorar o Deus da minha salvação? Ou será que eu tenho que demonstrar o mínimo de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez, não pelo que Ele ainda irá fazer?
Adora a Deus pelo que Ele já fez, pelo plano salvífico na tua vida. Esse já é motivo de sobra para a gente adorar a Deus e cultuá-lo. Os juízes, passa o período dos juízes, entramos no período transitório agora de 1 Samuel. Aí entra mais 2 juízes, Eli e posteriormente Samuel. E o que eu acho interessante é que o povo agora está cansado de Deus. Não, a gente quer um rei como as outras nações o têm. E Samuel chega para Deus e diz: Senhor, o povo está pedindo um rei. E Deus diz: por que você está temeroso? É um rei que eles querem? Dá um rei para eles. E aí, finda-se a teocracia e agora inicia-se o período da monarquia em Israel. O que estava ruim, diga comigo, ficou pior. Quem escolheu? O povo. Eu, em uma outra feita lá na minha congregação, algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim: você ainda vai ser meu pastor, você ainda vai ser meu pastor. Aí veio uma mensagem na minha cabeça: eu vou preparar uma mensagem, qualquer dia eu vou pregar lá na igreja. E chegou o dia. Cuidado com o que você pede a Deus. Nós pedimos muitas coisas a Deus, mas será que nós sabemos das consequências que essas coisas podem acarretar para a nossa vida? O povo agora queria um rei, porque o vizinho tem um rei, a outra nação vizinha tem rei, eu também quero um rei. E se a outra nação for para o inferno, você também quer ir? O problema nosso, não diferentemente desta época, mas o da igreja dos dias odiernos, é olhar demais para o terreno do vizinho. Não, ali tem uma igreja que o povo está lotada, mas tem uma adoração verdadeira. Ela é centrada numa palavra cristocêntrica. Tem salvação nessa igreja? Tem conversão genuína? Ou é só o oba-oba? Tem muita gente pregando 1 a 2 horas. Se você passar na pendeira, não cai 10 minutos de palavra. É testemunho, é história da carochinha, é heresia. Abrindo um parênteses, valorize a sua igreja, valorize o seu ministério, que tem se dedicado. Prova disso, essas 7 sextas-feiras de estudo da palavra, voltado para o culto verdadeiro a Deus. Então o povo pede um rei. E agora vão ter um rei. E para a gente parafrasear e chegar logo onde tem que chegar. Passam-se anos e anos. A nação agora vai ser dividida em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro. As tribos do norte se acabam logo. Vão primeiro para o cativeiro. E agora vem as tribos do sul. Judá. Por que Judá foi para o cativeiro? Porque eles eram desobedientes. Sim, muito bem. Por que mais? Porque eles estavam se prostituindo cultualmente. Certo. Por que mais? Porque eles estavam virando as costas para o Deus verdadeiro. Muito bem. O que mais? O principal que muita gente não atenta. Eles não guardaram o ano sabático. E Deus foi postergando, foi dando chance, ao ponto de ter se passado 490 anos e a dívida aumentou. Aí Deus, que é misericordioso, eu vou cobrar essa dívida de uma vez, mas eu não vou cobrar ela total. Eu vou cobrar só 70 anos. Aparece o profeta Jeremias e profetiza o cativeiro.
E agora, finalmente, o povo vai ser levado cativo. 70 anos de castigo. 70 anos que o povo agora era levado cativo. Mas Deus era exato. E Deus disse, passados os 70 anos, o povo vai retornar. Deus não queria mais nem menos, porque nós servimos a um Deus justo, ainda que muitos não entendam a justiça de Deus. 70 anos no cativeiro. O cativeiro foi dividido em 3 levas. Eu acho interessante, e vou comentar apenas da primeira, que vão os jovens e alguns nobres. E entre esses jovens, está lá um jovem de nome Daniel. Né? E Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz, Daniel intentou ou escolheu, dependendo da sua tradução, não se contaminar com os manjares do rei. Nós vivemos em meio a uma geração que se contamina tão fácil. Tudo é motivo de contaminação. Qualquer coisa é motivo de se trocar o culto. Sim ou não? Pastor Joab, depois dessa, acho que ninguém me chama mais aqui. Mas Daniel não se contaminou. Daniel tinha tudo para ser um jovem rebelde, para ser contrário, porque Daniel era fiel a Deus, Daniel servia a Deus, mas em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao cativeiro, Daniel se manteve íntegro a Deus. E para a gente adiantar, Daniel agora vai para a cova do leão. Mas Daniel era íntegro. Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Daniel era justo, se mostrou íntegro, serviu a 4 reis, e vai terminar na cova? Não. Mais uma vez, Deus vai se mostrar longânimo, e vai mostrar que vale a pena ser fiel. Em meio às circunstâncias, quando tudo pode parecer estar dando errado, tudo parece que está vindo contrário, Deus ainda está no controle de tudo. Daniel entra na cova e quem se desespera é o rei. Passa a noite acordado, preocupado, e quando amanhece, Daniel, será que o teu Deus pode te livrar do leão? A Bíblia diz que o leão jejuaram essa noite. E os acusadores de Daniel são colocados posteriormente, e não deu tempo nem entrar. Segundo a Bíblia, quando eles passaram da porta dos leões, despedaçaram. Acabou o jejum. Eles estavam entregando o jejum e agora iam cumprir um propósito. Aquilo que intentaram contra mim e contra ti, Deus muda cativeiro, irmãos. Se mantenha íntegro, se mantenha fiel. Não, mas está dando tudo errado, já perdi o emprego, o café acabou, o feijão está só nas últimas. Ei, psiu, Deus vai mandar a providência. Ei, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. 70 anos são passados. O povo agora volta do cativeiro. É interessante que vai voltar também em 3 levas, né? Volta a primeira com Zorobabel. Zorobabel reconstrói o templo. Depois vem Neemias. E depois vem Esdras. Mas para a gente entrar no que nós temos que falar, diante de tudo isso, de toda essa trajetória que foi narrada essa noite, o povo mudou?
o culto foi agradável a Deus? Não, irmãos. O povo voltou da mesma forma que entrou no cativeiro. Quantos irmãos passam por essas portas, vindo buscar um culto, e volta pior do que o que entrou? Porque o culto não é para vir buscar, o culto é para vir deixar. Eu perguntei lá na minha congregação, no dia da nossa ceia, alguma coisa tocou meu coração e eu perguntei: irmãos, você veio entregar ou você veio buscar? Se veio entregar, já existe regozijo no teu coração. Se veio buscar, ao você cruzar aquelas portas, você vai ter a resposta. Ninguém me perguntou a resposta. Mas você sabe qual é a resposta? O mesmo vazio de quando você entrou. Então, todas as vezes que vier a este local, venha disposto a adorar, venha disposto a entregar. Ah, não estou gostando do culto, não, graças a Deus. O culto não é para você, o culto é para Deus. E o culto, quem tem que dar é você. Ai, que culto frio. Pois então se melhore. Então se melhore. Ou você vai ser vomitado. Amém? O povo agora estava do mesmo jeito, ao ponto do profeta Ageu questionar. Todo mundo está arrumando as suas casas, todo mundo está organizando-se, mas a casa de Deus está em ruínas. E aí Malaquias fala de um culto. Vamos deixar a casa de lado? Porque mesmo que não tenha casa, você pode prestar o culto. Mesmo embaixo, os mais antigos devem saber que antigamente era debaixo de uma palhoça, um banquinho de madeira, e a presença de Deus era notória nesse local. Hoje é porque a gente está muito cheio de tititi, a gente quer cadeira acolchoada, a gente quer ar-condicionado. Se não tiver. Mas Deus, embaixo do pé de pau, Deus recebe o teu culto. O profeta Jeremias diz: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, como é que você veio essa noite? Você veio com todo o coração? Ou será que está uma metade preocupada com o boleto de segunda-feira? Está metade preocupado com o que vai jantar quando chegar em casa? Ou está preocupado com um filho que talvez esteja te dando trabalho? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais é Ele que fará. O problema é que a gente entrega o caminho e quer fazer por Ele. E não vai conseguir fazer nunca. Vamos lá. Adorar a Deus. Depois do cativeiro, percebam que a situação de Israel não era das melhores. Não era das melhores. O povo estava passando por privações, provações, não tinha chuva. E era um povo que vivia da agricultura. E se não tinha chuva, não tinha como produzir. Estavam passando por algumas privações. E além de tudo isso, ainda tinha uma opressão do Império Medo-Persa. Então, o povo, cada vez mais, estava se achando em dificuldades. Cada vez mais o povo acreditava que Deus tinha abandonado eles. Por que a gente sempre pensa isso, irmãos? Por que quando a gente está passando por um vale, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, Deus me abandonou? Entenda que muitos dos vales que nós estamos passando sim, mas Deus está do nosso lado, nos dando força, nos mostrando as diretrizes, o caminho que nós devemos seguir. Mas nós, a nossa geração, a igreja dos nossos dias atuais, não pode passar por nada.
Cadê Deus? Ai, Deus me abandonou. Ai, Jesus. Não, irmãos. Hoje é pregado um evangelho de regalias, um evangelho que todo mundo tem que prosperar, todo mundo tem que viver em bonança. Me mostre isso na Bíblia, que talvez eu ainda não tenha enxergado. Podemos ser prósperos? Sim, não é pecado. Claro. Vamos já chegar nesse ponto. Entre outras, ser fiel a Deus. Você já pensou em ser fiel a Deus? Você já pensou em ser fiel? E eu não vou falar de contribuição apenas, porque eu vou deixar isso para o meu pastor Nazareno. Eu não perdo sexta, viu? Porque o livro de Malaquias é conhecido como o livro do dízimo. Mas a nossa fidelidade não se limita apenas ao dízimo, às finanças, ainda que nós temos essa responsabilidade. Eu não estou dizendo que não é para ninguém dizimar, não é para ninguém ofertar. É claro que é, porque nós estamos usufruindo dos frutos disso. Ou será que seria justo, já que nós estamos num tema que fala de justiça, o pastor Josafá trabalhar para pagar tudo para nós? Manter a casa de Deus sozinho? Aí a irmã tia não ia estar tão bonita assim, ia estar feia, né? Descabelada, o pastor ia estar magro. Entende? Então, parte do pressuposto da nossa fidelidade a Deus, e essa fidelidade não diz respeito somente às contribuições, diz respeito ao culto que nós viemos prestar. Então, nesse contexto de dificuldade, nós nos deparamos com um dos grandes dilemas de toda a humanidade. E que dilema é esse? O dilema que tem acompanhado o homem desde o início. O problema do mal. Desde o início, esse problema vem acompanhando as pessoas. E aí gera questionamentos. Hoje apareceu uma classe de pessoas intituladas de ateus ou ateias. Eu não acredito em Deus. E se eu te disser que o ateu, ele acredita mais em Deus do que nós? Porque como é que eu posso acreditar no que eu acredito que não existe? Então, eles são mais crentes em muitas vezes do que nós. Então, o ateu, ele se defronta com este problema, chamado mal, e ele diz, se o mal existe, essa é a prova que Deus não existe. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas quem criou o mal? Tem essa questão. Agora, o mal criado por Deus é o mal no sentido de castigo. Porque na onisciência de Deus, ele já sabia as cenas dos próximos capítulos. Então Deus cria o mal em uma condição de castigo para aqueles que verdadeiramente iam agir de forma maléfica, cometendo o pecado e as torpezas. Então, diante de todos esses males que têm percorrido o mundo, nós temos que entender que Deus nunca saiu do controle dele. E nem nunca vai sair. Deus não se descabela, Deus não entra em crise com as nossas crises. Porque Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todo o universo. Ainda que aos nossos olhos nós entendamos que as coisas estão de mal a pior, volto a dizer, tem um propósito final nisso. E no final de tudo, nós vamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? 4 fatos podem ser constatados. Primeiro, diga primeiro. Um tribunal é estabelecido. Observe, o livro de Malaquias trata de 7 audiências. Deus fala, o povo faz uma réplica e Deus faz uma tréplica.
porque Deus não vai ficar por baixo. Deus tem resposta para tudo. Segundo, uma acusação é formalizada. A acusação contra Deus é que ele não é ético. Não apenas deixando de premiar o bem, mas de se comprazer-se no mal. Terceiro, uma defesa é feita. Deus sai do banco dos réus e prova que a acusação contra ele é falsa e apresenta-se como testemunha e juiz para condenar os impenitentes. E quarto, uma sentença é lavrada. Deus julga o impenitente, mas restaura o seu povo. O que eu acho interessante em Deus é isso, que Deus julga com mão forte, mas ele restaura aquele que se arrepende. Aquele que se volta para Deus, Deus está sempre pronto para recebê-lo de volta. Primeiro, os acusadores de Deus, que é o primeiro versículo ficou proposto para mim, Malaquias 2:17. Enfadais o Senhor, ou cansais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em quem enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O povo estava cansando Deus com esse blá, 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 blá. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que os acusadores de Deus são ingratos. Você conhece alguém que é ingrato? Você conhece alguém que você fez de tudo para ajudá-lo e essa pessoa te apunhalou pelas costas? Os meus irmãos pastores têm uma vasta experiência sobre esse assunto, né? Traições e mais traições. Quem nunca tentou alimentar o cão e foi mordido por ele? Neste cenário, era o que estava acontecendo. Os acusadores não são procedentes de nações pagãs, não é um povo estranho. Os acusadores de Deus eram o povo da promessa. É aquele povo que eu acabei de narrar lá de Abraão até aqui. Era o mesmo povo. Quantos se beneficiam de um local como este? E quando passa daquelas portas, esse pastor, não, esse aí mesmo não. Traz um pregador ruim desse aí, eu não venho mais aqui não. Ou estou falando alguma asneira? Então são pessoas ingratas. São pessoas que não têm o mínimo do senso de entender e de agradecer o que Deus fez por eles. Segundo, são pessoas insensíveis, né? Eles estão cansando a Deus com as suas palavras. Pastor Joab é o dirigente desta igreja. Aí vamos colocar o irmão Natan como exemplo. Pastor, eu não estou gostando da câmera. Aí o pastor troca a câmera. Pastor, não estou gostando da cadeira. O pastor troca a cadeira. Pastor, não estou gostando desse mouse. O pastor troca o mouse. Pastor, não estou gostando da... E aí vai cansando. Vocês que são pastores sabem disso, que tem irmão que cansa mesmo. Não sabe agradecer. Só sabe reclamar. E vocês que são pastores sabem disso também, que os que mais reclamam são os que menos contribuem. São os que não pegam numa vassoura nem para levantá-la do chão. Mas se tiver um papel no chão, pastora, tem um papel ali. Mas não limpa, mas reclama. São pessoas insensíveis, só sabem cansar. Terceiro, os acusadores são pessoas equivocadas. Eles tinham uma ideia completamente falsa de sua missão. Por quê? Porque os judeus, sobretudo esses desta época, do pós-cativeiro, eles já estavam esperando por um Messias, mas eles esperavam um Messias que fosse guerrilheiro, que fosse retirar eles de debaixo daquele jugo sobre armas, sobre violência. Jesus até os dias de hoje ainda não foi aceito
em Israel. Por quê? Não, tem que vir um Jesus montado num cavalo branco com um grande exército. O que eles veem entrando? Um Jesus carpinteiro montado num jumentinho. Esse é o Salvador. E até os dias de hoje o Messias ainda não foi reconhecido. Vai ser. Um pouquinho mais na frente eles vão ter que reconhecê-lo. E como é que vão reconhecê-los? Mais uma vez clamando a Deus. Todas as vezes que nós nos sentimos coagidos, a gente sempre clama a Deus. Eu preguei aqui numa das ceias que nós tivemos aqui, acho que a última, o pastor me deu a oportunidade, e eu falei que tem duas maneiras da gente se chegar até Jesus. A primeira é alguém nos trazendo. Alguém te convida e você vem. E a segunda é a dor te empurrando. Mas de uma das duas, você vai chegar. Tá certo? Ou vem por bem, ou vai ser empurrado. Vamos lá, vamos adiantar que o tempo já está acabando. A acusação contra Deus, eu ainda estou no primeiro versículo, mas vai dar certo. Os acusadores usaram dois argumentos para atacar a Deus. O primeiro, de ser passivo. De ser passivo diante de tudo que acontece no mundo. Que seria um ponto neufrágico disso. E aí nós não poderíamos deixar de citar o exemplo do nosso irmão Asaf. Porque a gente não entende as coisas de Deus, irmãos. A gente vive na igreja, tem crente aqui que tem anos de fé, vive na igreja, mas não entende as coisas de Deus ainda. Asaf era um levita, da tribo de Levi, um tangedor. Quem aqui sabe o que é um tangedor? Aquele que atrai a presença de Deus. Certa feita o profeta chega em uma localidade e ele diz: tem algum tangedor aqui? Trouxeram um tangedor para que esse tangedor louvasse e atraísse a presença de Deus, e quando a presença de Deus chegava, enchia todo aquele ambiente. Asaf era esse, era um tangedor. Prova disso, que a família de Asaf se perpetuou. Asaf não está só nos salmos, os filhos deles continuaram o trajeto, ao ponto de lá na frente Neemias chamar um dos filhos de Asaf, um tangedor. Então, Asaf era um tangedor, era aquele que trazia a presença de Deus para o local. Estava na igreja direto, irmãos. Mas aí, Asaf viu o irmão que chegou de Hilux. Asaf viu o irmão chegando num carro bom. E ele olhou para a Monark dele ali estacionada. Não é o meu evangelista não, tá? O Asaf. Então Asaf olhou para a Hilux do irmão. Esse cara nem aceitou Jesus ainda. E já está num carrão desse. E eu aqui me gasto, me esfolo aqui na igreja, ajudo, vou para o evangelismo. Você sabe qual é? Nesses questionamentos, qual é a primeira coisa que a gente lança no rosto de Deus? Senhor, eu sou dizimista. Por que a gente tudo quer lançar no rosto de Deus que é dizimista? É o dízimo que salva? Então Asaf olhou para a prosperidade, via os ímpios prosperando, e ele na mesma. Mas qual era a mesma de Asaf? O que Deus prometeu para a família de Levi? Não dá tempo da gente voltar mais, mas se eu fosse voltar lá para o Êxodo, o que Deus prometeu ali no pé do monte para a família de Levi? Que eles iriam viver do altar. E o que Asaf está reclamando? Faltou alguma coisa para Asaf? Porque se a gente for ver o cerimonial de Levítico, uma parte, um punhado, era para o Senhor. Um punhado era para o Senhor. E o resto? Para a família de Levi. Para os levitas e os sacerdotes. Está faltando alguma coisa? Irmãos, a gente não dá um glória a Deus porque a gente acha que não está tendo dinheiro muito no bolso. Mais importante não é o que está no teu bolso, mais importante é o que está no teu coração, o Espírito que habita dentro de ti, meu irmão.
Glorifique ao seu Deus, não pelo que você tem, porque Deus tem suprido todas as suas necessidades. De todos que estamos aqui, do mais humilde ao mais abastado, todo mundo aqui já comeu hoje, e mais de uma vez. Eu tenho certeza disso. E a gente não glorifica a Deus por isso, porque a gente entende que a prosperidade tem que ser financeira. Mas a Bíblia vai nos dizer que a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Então, por que a gente não cultua? Por que a gente não glorifica a Deus? Porque nos falta algo? Asaf entendia isso, até que, como o pastor Joabe diz, entrou no santuário de Deus. Mas antes de ele entrar no santuário de Deus, Asaf diz que quase que seus pés se desviavam. Inveja. Quase que seus pés se desviavam. Mas Asaf não foi o único. O profeta Jeremias, no capítulo 12, 1, vai dizer: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Por quê? Jeremias sofreu, meu irmão. Me mostra um profeta que não sofreu. Abacuque não ficou para trás. O profeta Abacuque vai dizer no capítulo 1, 2 ao 4: até quando, Senhor, gritarei eu, clamarei, e tu não me responderás? Gritarei por violência, e não salvarás? Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque começa o livro questionando Deus. Mudou alguma coisa? Mas o que eu acho interessante, que Abacuque começa questionando, depois ele vai entender que o justo vai viver pela fé, depois ele vai pedir para que Deus avive a obra, e no final ele vai dizer: Senhor, as coisas não mudaram, a violência ainda é a mesma, eu estou gritando, já faltou foi a voz, a lei não é cumprida, isso não é diferente dos nossos dias. Mas o que Abacuque entendeu? Senhor, as coisas continuam do mesmo jeito quando eu comecei lá no capítulo 1, mas todavia, eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque diz: ainda que a figueira minta, que o produto da malhada, né? Eu exultarei no Senhor. Então esse deve ser o meu e o teu propósito, irmãos. As coisas estão ruins? Glória a Jesus. Continua, louva esse Deus. Porque no momento oportuno Deus vai responder. Amém? Na mesma linha de raciocínio, Sofonias vai dizer: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanterna, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que diz no seu coração: Senhor, o Senhor não faz bem nem faz mal. Perceba que todos os profetas estavam questionando, tinha algum tipo de questionamento, porque o povo apertava eles, o povo chegava para eles, ao ponto que agora chega Malaquias e vai dizer: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O povo, Moisés não entrou por causa do povo. Muitos pastores, talvez, não vão entrar também nas mansões celestiais por causa do povo. Por isso que a Bíblia diz: orai por vossos pastores, porque eles hão de dar conta das vossas almas. Porque o povo é um povo murmurador. Ninguém chega: pastor Josafá, que bênção esse ar-condicionado, pastor Joabe, esse estudo é uma maravilha, eu não quero perder. Ninguém, mas o que é que vão chegar? Ah, não gostei, tinha que ser eu, tinha que ser assim. Ah, aquele louvor que a irmã louvou, não gostei dele não. Ah, não, sempre é assim, irmãos. E a gente vai indo.
Muitas das vezes eu dou aula de discipulado para alguns irmãos novos convertidos. E a primeira coisa que eu digo, todas as vezes que eu vou dar aula, a primeira palavra que eu digo para o novo convertido é: não olha para a igreja, porque se olhar você não fica. Não chega nem a se batizar. Não olha para a igreja. Olha para Jesus. Entre com o intuito de olhar para Jesus. Entre só com esse intuito de olhar para Jesus. Porque se você olhar, não vai ficar, tá certo? Vamos lá, vamos continuando. Vou ter que saltear um bocado de coisa, porque só falta um pouquinho de tempo. Deus é acusado de ser parcial e imoral. Que coisa boa a gente chegar e dizer: eu queria que Deus castigasse o irmão Nailton. Mas às vezes, irmãos, quando nós fazemos uma autoanálise, eu estou pior do que o irmão Nailton. E o castigo que eu queria para o irmão Nailton, será que eu quero para mim também? O povo queria que Deus fosse parcial, mas fosse parcial com o ímpio. Se o ímpio espirrasse, opa, castiga, Senhor. Me fez lembrar agora do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número, se não me falha a memória, os pastores me ajudam. Capítulo 9, do versículo 55 em diante, quando Jesus vem com os filhos do trovão. Aí os samaritanos impedem eles de entrar. O que eles dizem? Senhor, o Senhor quer que a gente ore e faça igual o profeta lá, o profeta Elias? Quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma esses samaritanos, esses impuros aí? Aí a resposta de Jesus foi como se fosse uma chicotada. E essa resposta serve para mim e para você essa noite. Porque às vezes, irmãos, a gente vê o ímpio e a gente quer que Deus castigue ele de todas as formas. Mas será que se a gente entrar nessa mesma condição, o castigo que eu quero para ele, eu quero para mim? O castigo que eu quero para ele, eu quero para o meu filho? Eu quero que Deus seja parcial para com o ímpio. Mas se eu resvalar o meu pé, será que esse castigo pode ser aplicado a mim também? Eu aceito a correção? Ou será que agora eu quero a piedade de Deus? Eu quero a misericórdia de Deus? Na feita, Jesus disse para os discípulos: vocês não sabem nem que espírito é que vocês têm. E muitos de nós estamos nessa condição de não saber nem que espírito é que habita dentro de nós. Porque a gente quer uma justiça quando nós não somos justos. Ah, Jesus, agora eu falei, agora eu estou até mais leve. A gente quer ser juiz. E isso me lembra Gênesis capítulo 32, quando Diná é deflorada por Siquém. E aí lá vem os irmãos Simeão e Levi. Vamos fazer justiça. Tem que fazer justiça. Qual é a justiça? Matar o outro é a justiça? Então eu conserto um erro com um outro maior. Essa é a minha justiça ou essa é a justiça de Deus? E nós não entendemos a justiça de Deus, porque nós queremos que a nossa justiça seja exercida. Por quê? Porque nós não entendemos a prosperidade do ímpio. E a gente também quer ser próspero. E a gente às vezes entende, não diferente do povo da época de Malaquias, que se o ímpio está prosperando, quem era para prosperar era nós. Porque nós servimos a Deus. Mas o que esse povo não sabia, e muitos de nós não sabem, é o destino deles. Você quer ter o que o ímpio tem? E ir para o mesmo local que o ímpio vai? Irmãos, eu escrevi 4 esboços. Não li nenhum, porque está vindo outras coisas aqui concernentes. E para a gente já finalizar, perceba, Lázaro era justo. E não tinha nada. E o rico era próspero, mas era ímpio.
E a Bíblia nos diz que os dois morreram. Lázaro foi ser consolado no seio de Abraão. O rico foi para o Hades ou Hades, mas já foi ser atormentado. Você entende o final? Lázaro foi ser o quê? A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão ser consolado. Bem-aventurado os que sofrem, porque eles serão consolados. Está passando por sofrimento? Seja resiliente, meu irmão. Resista. Eu costumo dizer, pastores, está bem pertinho. Jesus já está às portas. Jesus já está batendo aí. Aguenta só mais um pouquinho, irmão. Esse mesmo Jesus vai contar uma outra parábola. Tinham 10 virgens. Tinham quantas virgens? Diga 10. 5 prudentes e 5 nécias. Quantas dormiram? Diga todas. As 10 dormiram. Só que 5 tinham azeite de reserva. E outras 5 não. Irmão, aplique isso em 1 minuto para a igreja. Jesus está às portas. Tem muita gente que está andando no joelho dos outros. Não tem azeite suficiente. Será que você conhece alguém? A oração de vocês aqui é dia de segunda, né? Que a irmã está vindo para a oração, aí, ei, irmã, ei, ora por mim lá. Não vai fazer nada em casa e pede para o outro orar. Tem muita gente andando no joelho dos outros, irmãos. Mas Jesus está às portas. E quando Jesus vier, não vai adiantar correr para ir comprar o azeite não, viu? Tenha reservas. Tenha reservas. Tá certo? Para mim terminar, tem algo que eu coloquei aqui que eu queria terminar com isso. Não vai dar tempo de a gente falar nem a metade. Para a gente terminar, eu quero falar do Salmo de número 34. Que eu coloquei ele bem aqui. Salmo de número 34. (34, 16) vai dizer assim, do 16 ao 19, vai dizer: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos oprimidos. Olha o 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. O contexto não mudou. O sistema é opressor. Está corrompido. Como nos dias de Malaquias, o sacerdócio já estava corrompido. Nos dias de hoje, não é diferente. Mas eu aprendo pela Bíblia. Quem for limpo, limpe-se mais. E quem for sujo, não mudou nada. O justo viverá pela fé. Deposite a sua fé no Senhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço aos irmãos, espero ter sido de proveito. Tanta coisa que eu anotei, não falamos nada. Mas graças a Deus, eu espero que o Espírito de Deus tenha falado aos vossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém?